Boa tarde, bem-vindos à 14ª apresentação do Inquérito de Sinais Vitais, um inquérito que é feito pela CIP e o ISCTE sobre os efeitos da pandemia na atividade económica em Portugal. Como sempre, esta apresentação arranca com uma apresentação feita pelo ISCTE, pelo Dr. Pedro Esteves, a que segue o comentário do Dr. Oscar Gaspar, vice-presidente da CIP, ao mesmo. No final do comentário do Dr. Oscar Gaspar, teremos a fase de perguntas e respostas, para a qual podem inscrever-se levantando a mão. Portanto, eu convido desde já o Pedro a arrancar a apresentação. Obrigado. É sempre uma grande alegria estar a fazer esta apresentação da parte do laboratório do ISCTE, do Marketing Futurecast Lab, que é quem realiza este trabalho, em colaboração com a CIP e as suas associações. É importante vincar isto. O índice da apresentação tem um contexto, sinais vitais, o que é isto, qual é a metodologia e depois a apresentação de resultados, que se fará dividido em caracterização da amostra, perguntas do barómetro e expectativas face a um futuro próximo dos respondentes. Em termos de contexto, já foi dito, é o 14º a ser realizado e tem vindo a ser feito em colaboração, de facto, da CIP com as estruturas das associações nela associadas. Em termos de metodologia, portanto, do universo de 150 mil empresas, recebemos 618 respostas, o que corresponde a um erro mostral máximo, para o intervalo de confiança de 95%, um valor abaixo de 4%, o que é muito bom para este tipo de análises. Começando pela caracterização da amostra, temos que a atividade principal representada naturalmente é a indústria e a energia, como já tem sido nos outros questionários, não houve aqui sim grandes alterações. Os outros serviços aparecem com 27%, o comércio com 14% e depois a construção e atividades imobiliárias com 6%. Em termos de dimensão, estamos ainda a caracterizar a amostra. Em termos de dimensão, temos que 79% são micro e pequenas empresas, e que existe um número também de referência, 4% são grandes empresas, sendo que, estando sobredimensionadas, dão uma imagem importante na configuração das respostas deste inquérito. Bom, começando pelo barómetro e qualificando os programas de apoio que o Estado português tem disponibilizado, é digno de registar que 84% das empresas considera que os programas de apoio estão aquém ou muito aquém daquilo que era necessário. Por outro lado, também fazendo uma pergunta sobre se o acesso a esses apoios públicos está muito burocrático ou pouco burocrático e nada burocrático, salientamos que 66% dos empresários e quadros de topo das organizações que responderam consideram que são burocráticos ou muito burocráticos. Portanto, isto é uma limitação, claro, ao acesso aos apoios. Apenas 6% considera que é pouco burocrático ou nada burocrático. Por outro lado, foi feita a pergunta também se consideravam que o plano de recuperação e resiliência irá ter, direta ou indiretamente, influência na atividade da empresa. E o que se verifica é que 48%, cerca de metade destas organizações, consideram que será pouco ou nada mesmo significativo. Apenas 17% consideram que poderá ser significativo ou até mesmo muito significativo. Isto, enfim, é um elemento a reter também deste grande plano que é anunciado e que tem 48% das empresas a pensarem que não será significativo para a sua atividade. Fizemos também uma pergunta sobre qual o plano de desconfinamento anunciado pelo Governo. Eu saliento que este questionário foi lançado a 7 de abril, onde já tínhamos a segunda fase de desconfinamento em funcionamento, e que 59% consideram adequado. E nas opiniões divergentes, elas equivalem-se, com 20% a dizer que é demasiado lento e restritivo, e que 21% foi demasiado rápido ou imprudente, querendo que teria sido melhor esperar mais algum tempo. Mas cerca de 60% consideram que é adequado. Por outro lado, em termos de programas de apoio de quem se candidatou ou não,
há 60% de empresas que se candidataram e dessas, 71% viram o seu projeto aprovado, 21% ainda não obtiveram resposta e há 8% que tiveram rejeitado. Dos que foram aprovados, portanto, destes 71% aprovados, já 82% já receberam esse montante que se tinham candidatado, o que é uma boa taxa face a estes tempos todos de execução dos processos. Quisemos, por outro lado, saber que os 40% que não se candidataram, porque é que não o fizeram? E 47% identificam que não preenchem as condições necessárias de elegibilidade, há 38% que dizem que não necessitam e 7% que indicam que ainda se vão candidatar. Em termos do funcionamento das empresas, há aqui um registro positivo em que do período anterior para este, em pleno funcionamento, passaram a estar mais 10 pontos percentuais e também parcialmente encerrada a descer, portanto esses 10 pontos percentuais foram encontrados através das empresas que parcialmente estavam encerradas e também daquelas algumas encerradas que voltaram também a funcionar. Em termos de barómetro ainda, e vendo o que é que foram as vendas em março de 2021 versus o março de 2019, portanto antes da pandemia, para termos aqui assim um registro comparativo relevante, e verifica-se que em valores médios 50% das empresas consideram que tiveram uma quebra, portanto diminuíram essas vendas. Já vamos ver adiante quanto é que diminuíram em média essas vendas. Temos que esse número é muito influenciado, quer pelos valores das pequenas empresas, quer também das micro. Em termos de aqueles que disseram que aumentaram, temos 44% nas grandes empresas, 43% nas médias e nas outras mais baixos, quer nas pequenas, quer nas micro, o que refere e contribui para a média que apresentam de manutenção de 26% e de aumentar apenas 24%. Portanto, vamos ver porque é que diminuíram. Portanto, o número de empresas que diminuíram as suas vendas diminuíram em média em números significativos, 49%. Ou seja, cerca de metade das suas vendas caíram entre março de 2021 e março de 2019. As que aumentaram, há 26% de empresas que aumentaram, e aumentaram cerca de 28% das suas vendas, e há 24% de empresas que mantiveram. Agora, um facto importante e positivo é de que as vendas que foram feitas em março de 2021 versus pré-pandemia, registra-se que há 40% de vendas a novos clientes. E isso é significativo, significa que as empresas procuraram outras formas inovadoras de vender e novos clientes, foram à procura deles, com certeza, e essas vendas a novos clientes já representavam em março 16% das vendas, o que é muito relevante. Chamar a atenção que em fevereiro de 2021 estas vendas a novos clientes eram apenas 33% e agora passaram para 40%. Sobre os prazos de recebimento, bom, 60% indicaram que mantiveram e 25% disseram que os prazos de recebimento que aumentaram. E aumentaram em média 42 dias. Este aumento, apesar de tudo, comparativamente com o período anterior, esse aumento era de 30%, ou seja, no período anterior os recebimentos tinham aumentado o prazo em 30% das empresas, neste momento apenas 25%, que é um ligeiro indicador favorável, porque no fundo as empresas precisam da sua liquidez e a liquidez vem do recebimento e, portanto, se este indicador estivesse mesmo ainda abaixo dos 25%, melhor, porque significava que menos empresas tinham os seus prazos de recebimento em número de dias bastante alargado. Agora, encomendas em carteira. Bom, aqui verifica-se que elas diminuíram em 32% das empresas, o que, se olharmos aqui sim para o lado direito, onde tem
inscrito o que se verificava no período anterior, é, apesar de tudo, uma evolução positiva, porque no período anterior 44% das empresas registavam perdas de encomendas. Neste período, essa média diminuiu em 45%, portanto, ou seja, o número de carteiras de encomendas naquelas empresas em que houve redução, reduziram um número significativo de 45%. As que aumentaram as suas encomendas em carteira, também versus o período anterior, foi melhor, porque no período anterior eram 9% e aqui já são 15% que aumentaram. E aumentaram em média 27%. Este é, aliás, um indicador relativamente favorável. Agora vamos falar das expectativas face ao futuro próximo. Portanto, tivemos a ver o barómetro, portanto, aquilo que são as coisas que se verificaram, e agora vamos sim falar na expectativa que estes empresários, estes quadros de topo das organizações, têm, começando pela evolução percentual das vendas até ao fim do segundo trimestre de 2021, ou seja, como é que serão as vendas neste primeiro semestre, comparativamente ao período trimestral homólogo. E 42% das empresas refere que vão ter uma tendência negativa, vão reduzir esse volume de vendas. 35% consideram que se mantém e apenas 23% consideram que poderão vir a aumentar. Esse valor é suportado quer pelas grandes empresas, que está ligeiramente acima da média, e também pelas médias empresas e as pequenas. As micro é que referem a um valor de aumento muito inferior. Em termos de manutenção, também acima dos valores médios estão as grandes empresas e também, digamos, são em número pouco significativo as pequenas empresas. Mas o que é de registrar, de facto, são esta redução de 42%, sobretudo ao nível das microempresas, que apresentam um valor de 54% de decréscimo. Então, e estas previsão de vendas, onde é que, portanto, se baseiam? 42% das empresas dizem que têm uma expectativa de diminuição em média de 46% das suas vendas. E nas empresas, em 35% das empresas que esperam aumentar, 21% das suas vendas poderão vir desse aumento. Vamos à previsão de evolução de recursos humanos, e este é um indicador muito favorável face a todo o contexto de evolução que tem existido. E, portanto, temos aqui valores médios de manutenção dos postos de trabalho de 75%. Este valor é, sobretudo, suportado quer pelas pequenas empresas, quer pelas microempresas, também, naturalmente, pelo número mais reduzido de trabalhadores. As grandes empresas são aquelas que apresentam um nível de manutenção mais baixo. Aliás, o valor também nessas grandes empresas equivale-se entre a diminuição e o aumento de cerca de 20%, portanto, há aqui uma equivalência. Se chamar também a atenção para que no caso das médias empresas, há a previsão, há a expectativa de poder vir a aumentar essa mesma força de vendas face à recuperação económica que se espera que aconteça. Aqui, portanto, nos casos em que pensam aumentar os recursos humanos, são 13% das empresas e esperam aumentar 12%. O reverso da medalha é que no número de empresas que esperam diminuir 26%, um quarto dos seus recursos humanos. Mas não há dúvida nenhuma que a grande maioria, a larga maioria, se propõe ou pensa manter este número de postos de trabalho. Agora vamos ao investimento. E em termos de investimento, a situação é pior que nas componentes de vendas e de recursos humanos, na expectativa que os empresários e os decisores de topo têm em relação àquilo que se vai verificar. E, portanto, em valores médios, há 49% das empresas que esperam manter o investimento versus 2019. Esse valor é suportado, sobretudo, pelas médias e pelas pequenas empresas, já que nos restantes, quer nas micro, quer nas grandes, esse valor é abaixo da média. Também é importante referenciar que, e é significativo pela sua importância no tecido económico,
as grandes empresas pensam diminuir investimento, 44% das empresas pensam diminuir esse investimento, o que pode contribuir para contrações maiores em termos de futuro. Portanto, as que vão diminuir o investimento vão diminuir em média 58%. Isto significa que há empresas que vão diminuir 70% e há outras que vão diminuir só 20%. Portanto, isto é a média daquilo que as empresas responderam que iriam diminuir. Em termos de aumento de investimento, em média temos 36% que esperam nas 20% de empresas que pensam aumentar. E isto, em termos de expectativas, vai terminar com duas novas perguntas que têm a ver com a expectativa que tem de atividade possa atingir níveis económicos anteriores à pandemia. E fazemos esta pergunta quer ao setor e depois à região, como vamos ver. Aqui registra-se que há uma tendência de 10% a apresentar até 2021, mas a grande maioria pensa que só em 2023, portanto, mas há uma dispersão relativamente próxima daquilo que as pessoas pensam. O que não há dúvida nenhuma é que apenas 10% pensa que até ao final de 2021 teremos atingido o nível económico semelhante à anterior à pandemia. Se perguntarmos pela região, aí os resultados são ligeiramente melhores, mas também muito repartidos, portanto, 16% pensam que até ao final de 2021 poderão atingir esse nível económico, mas não há grande distinção, apenas há aqui uma redução daqueles que pensam que só depois de 2023 em relação à questão do setor. Eu, por mim, dou por terminada esta apresentação, ficarei disponível para as perguntas que desejarem. Muito obrigado, Pedro. Passo então a palavra ao Óscar Gaspar. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todas e a todos e agradeço muito a vossa presença aqui. Uma palavra também sempre de reconhecimento e gratidão ao professor Pedro Esteves e na sua pessoa ao ISCTE. Portanto, esta de facto é uma colaboração que se tem mantido entre a CIP e o Marketing Futurecast Lab do ISCTE e penso que temos tido aqui bons resultados, no sentido de termos aqui uma boa imagem do que é que está a acontecer com a economia nacional e com as empresas nesta crise que decorre da Covid-19. A primeira palavra que eu gostava de ter em termos de síntese do que o professor Pedro Esteves nos apresentou é que parece claro que a crise está longe do fim. Quer dizer, esta é uma crise intensa, duradoura, e embora nós já estejamos numa nova fase de desconfinamento, mas claramente desconfinar não é recuperar. Nós estamos numa crise que se prolonga há mais de um ano, em que houve travão a fundo em muitos setores de atividade, e a verdade é que os impactos são muito significativos. A recuperação é lenta e em muitos casos é incerta. Também é verdade, como ainda agora o professor Pedro Esteves comentou, a situação nem sequer é exatamente igual em todos os setores de atividade e em todas as regiões do país. Mas uma coisa é certa, nós ainda estamos a viver claramente numa situação de crise económica. Em relação à situação atual, eu penso que porventura o número mais significativo é aquele que nos diz que metade das empresas registrou uma redução do nível de atividade face ao período antes da Covid. E a quebra de atividade cifra-se em 49%, segundo as empresas respondentes. Ou seja, para 50% das empresas houve uma quebra de quase 50% da atividade e isto dá nota da tal crise que não tem precedente nas últimas décadas em Portugal, porventura desde o início do século XX. Também é verdade que os novos elementos deste inquérito do ISCTE dão-nos conta de alguns aspectos positivos. E desde logo gostava de referir que cerca de 59% dos empresários entendem que este plano de desconfinamento é adequado em termos do seu ritmo. Isso é positivo. E face a este nível de desconfinamento, a verdade é que nós neste momento temos qualquer coisa como 4%
de empresas totalmente fechadas, mas há um regresso à atividade. Portanto, como todos sabemos, fevereiro e março foram meses muito complicados, com o novo confinamento, mas agora com este novo desconfinamento, ainda que a conta-gotas, a verdade é que tem havido um aumento de atividade. Também é muito relevante que nós tenhamos constatado que há uma melhoria no indicador de encomendas em carteira. E, portanto, começa a haver mais alguma atividade e a perspectiva de mais alguma atividade. E como também foi referido, um dos aspectos que nós gostamos de salientar é que 40% das empresas dão nota de estar a vender para novos clientes e já não estamos a falar de algo despiciente, estamos a falar desses novos clientes representarem 16% do total de vendas das empresas, ou seja, já nota-se aqui que há uma nova estratégia comercial para fazer face à nova realidade. O aspecto, apesar de tudo, que eu considero mais positivo de todos aqueles que nos foram apresentados é o das expectativas das empresas em relação ao mercado de trabalho e, portanto, em relação aos seus trabalhadores. Ou seja, apesar deste ano terrivelmente difícil, apesar da quebra enorme da atividade, mas a verdade é que 75% das empresas sinalizam que querem manter ou mesmo reforçar o seu quadro de pessoal, portanto, o número dos seus trabalhadores. Isto denota um esforço notável da parte dos empresários e da economia como um todo para manterem a sua capacidade e contribuíram para este esforço nacional. Permitam-me dizer que mesmo o Governo, na passada sexta-feira, quando publicou o Programa de Estabilidade, diz lá, e cito, o aumento muito ténue da taxa de desemprego de 6,5 em 2019 para 6,8 em 2020 é reflexo do sucesso dos apoios criados e da resiliência das empresas e do mercado de trabalho. Ou seja, face à quebra de PIB da ordem de 7,6% o ano passado, e este trimestre que passou também não foi bom, mas apesar de tudo, a verdade é que o mercado de trabalho aguentou, a verdade é que as empresas fizeram tudo para, pelo menos, manter de facto o número de colaboradores que tinham. E, portanto, este dado é importante não só em termos sociais, mas também em termos económicos, quer dizer que não houve aqui uma dilapidação da capacidade das empresas, da capacidade produtiva, que está à espera, de facto, que haja novas condições de mercado para voltar a plena atividade. Bom, e se estes são os aspectos positivos que gostava de realçar, tinha aqui também alguns pontos de preocupação que penso que ficam evidentes deste inquérito e que são motivo de reflexão também por parte da CIP. Desde logo, 42% das empresas antevê uma quebra de vendas no primeiro semestre deste ano. Portanto, volto à questão, a crise não acabou, continuamos a ter uma conjuntura muito preocupante, quer em termos nacionais como em termos externos, e, portanto, continua a haver uma quebra grande da atividade face àquilo que existia antes da pandemia. Depois, talvez o indicador mais complicado é aquele que nos diz que 31% das empresas pensam vir a reduzir o investimento em 2021. E mais do que isso, portanto, estamos a falar de mais de 30% das empresas, e quando questionadas sobre qual é a dimensão dessa redução de investimento, o número que aparece é um número avassalador. Estamos a falar de 58% de quebra de investimento. E, portanto, há aqui, de facto, uma degradação muito forte daquilo que são as expectativas da parte das empresas em termos do esforço de investimento que vão fazer. Isto é bastante preocupante, indicia uma percepção menos positiva da evolução da economia e pode pôr em causa aqui a competitividade do país a médio e longo prazo. Dito isto, penso que também fica claro porque é que num dos últimos slides que foi apresentado, uma boa parte das empresas aponta para um período de recuperação apenas 2023. Ou seja, estamos em 21 claramente não recuperaremos, os números do Governo apontam para um crescimento que será no máximo de 4% este ano, recordo que o ano passado regredimos 7,6%, portanto a recuperação não será este ano,
A maior parte das empresas não acredita que também seja ainda em 2022 e apontam para 2023. Portanto, estamos ainda no longo prazo, diria, em termos de recuperação. E esta questão é muito preocupante porque, apesar daquilo que tem sido conseguido até agora, os empresários, quando questionados sobre o nível dos apoios que tem sido implementado, continuam a considerar que ficam aquém ou muito aquém daquilo que é necessário. Portanto, continuamos a ter mais de 4 em cada 5 empresas, portanto 84% das empresas a dizer que os apoios ficam muito aquém. E também é relevante que 40% das empresas nem sequer tentaram aceder aos apoios e o que respondem é que, em boa parte, há aqui um excesso de burocracia que dificulta muito o acesso a esse tipo de apoios. E, portanto, 2/3 dos empresários queixam-se da burocracia, enfim, que sabemos que é um mal em Portugal, mas nesta altura de crise pensaríamos que seria por demais útil que houvesse uma redução da burocracia, mas não é isso que de facto constatamos em termos de por quem está no terreno. Juntamente com este ponto, há pergunta sobre o plano de recuperação e resiliência, portanto, aquilo que tem sido designado como a bazuca, ou utilizando um outro léxico, pelo menos a vitamina para a economia nacional. A verdade é que metade das empresas diz que a bazuca, afinal, não terá qualquer efeito, ou terá um efeito muito pouco ou pouco significativo. Aquilo que me compete dizer também nesta fase é que ainda estamos a tempo. Como é sabido, a versão do PRR foi apresentada na sexta-feira, pensa-se que será remetida a Bruxelas ainda esta semana. Ainda estamos a tempo de, porventura, alterar alguns componentes do PRR, no sentido de torná-lo mais eficiente, mais próximo àquilo que são as necessidades da economia nacional e também, e aqui é um apelo não tanto para o governo português, mas também para as instâncias comunitárias, de que esses planos de recuperação e resiliência sejam rapidamente aprovados e entrem em funcionamento. Porque há aqui um aspecto, de facto, muito difícil de compreender. Nós estamos em situação pandémica desde março do ano passado, portanto já lá vai mais de um ano, e a verdade é que, por muito que se fale na questão da bazuca europeia, nos apoios europeus, nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos a avançar com apoios à economia e a Europa continua a marcar passo e a tentar jogar só em termos políticos, mas em termos económicos, em termos daquilo que diz respeito às empresas e aos trabalhadores, não se tem visto, de facto, muito resultado dessa componente europeia. E esta era a apreciação que eu gostava de fazer aos números que foram apresentados e fico à vossa disposição para aquilo que entenderem. Peço desculpa. Muito bem, obrigado, Óscar Gaspar. Então entramos na fase de perguntas e respostas, quer para o Óscar Gaspar, quer para o professor Pedro Esteves. Quem se quiser, quem entrar a levantar a mão, temos a primeira pergunta, então, Fernanda Teixeira. Fernanda? Isso. Caiu a chamada. Fernanda? A Fernanda está sem som. Agora, sim, boa tarde. Sim, estamos a ouvir. Estamos a ouvir agora. Ok, eu é que estou aqui com alguns problemas, vou já explicar porquê é que eu tenho que gravar, agora fiz aqui uma asneira, peço desculpa. Ai. Ai. Bem, eu vou passa para outra pergunta, André, porque eu aqui fiz uma asneira qualquer nos quadros de gravação. Peço desculpa.
Bem, muito bem. Então, enquanto a Fernanda se reajusta, avançamos para outra pessoa. Não me digam que estão totalmente esclarecidos, embora as apresentações foram de facto clarificadoras, mas há aqui perguntas certamente. Ai, bolas. Temos a Fernanda Eu é que estou a aqui com... lamentar a informática. Bom, nós somos solidários com esse momento. Não há perguntas? Passamos à segunda pergunta, visto que a primeira é mais difícil. Também não? Daqui a bocado faço eu a pergunta, enfim, eu já perdi um pouco o jeito. Vítor Ferreira, é que cá está o público. Vítor, passa então a palavra. Também não estamos a ouvir, Vítor. E agora, conseguem ouvir? Sim, sim. Agora sim. Ok, isto é sempre complicado. Tem a ver com este último tema, exatamente, que abordou, relativamente às perspectivas que os empresários demonstram ter no que concerne a famosa bazuca. Pergunta, uma vez que os dados dizem respeito a um inquérito lançado a 7 de abril e, portanto, as respostas são anteriores às últimas modificações, a pergunta é se crê que a percepção seria diferente face às alterações que foram apresentadas na última sexta-feira, com o reforço da componente de empréstimos. E depois havia aqui outra questão que tinha a ver, deixe-me recuperar aqui o tema, penso que a pergunta seria talvez mais para o Pedro, porque um dos dados que apresenta, pergunto-me se estará enviesado pelo facto de haver uma grande representação das grandes empresas na vossa amostra. Ora, as grandes empresas na economia portuguesa não pesam nem 4%, nem tão pouco mais ou menos. Se calhar 0,4% seria mais certo, ou 0,2%. Na vossa amostra é de facto muito grande e nós sabemos que as grandes empresas são aquelas que têm mais volume de emprego, não é? E segundo os vossos dados, algo que destacaram aqui até como mais positivo, que é a percepção relativamente ao mercado de trabalho, 75% dos inquiridos disseram que querem manter ou reforçar o quadro de pessoal. A pergunta é se a amostra não estivesse mais ajustada e fosse mais representativa da economia real, se este valor não seria drasticamente pior, até porque aparentemente, por aquilo que vamos vendo nas notícias, a situação não é assim tão, o sentimento não é assim tão positivo e existem notícias que fazem suscitar alguma preocupação relativamente à manutenção deste volume de emprego. Eu posso responder já a esta questão. No fundo, aquilo que apresentámos, eu posso até partilhar novamente o gráfico. No fundo, aquilo que nos diz é o seguinte, está em linha com aquilo que o Vítor referiu, e que é o seguinte, eu não sei se está a ver, mas as grandes empresas, se tivesse algum impacto neste valor, foi no sentido de o reduzir. Ou seja, as grandes empresas responderam que em 60% dos casos iam manter. As outras, as pequenas e as micro, têm a menor força de trabalho a trabalhar com elas, têm indicadores superiores, ou seja, se as grandes empresas, e acredito que sim, digamos, nós avisamos logo isso na constituição da amostra, as grandes empresas têm aqui um peso mais determinante do que aquilo que representam no tecido real, mas isso até é importante para nós aferirmos, e como os valores estão segmentados, nós permitimos-nos ver o que é que para as microempresas e para as pequenas empresas e para as médias empresas representa esta situação do emprego. E nas pequenas e micro, porque no fundo há uma maior proximidade com todos os trabalhadores, indicam que vão manter. Aliás, as grandes também influenciam no sentido desfavorável, se quiser, destes valores médios, no sentido em que 20% pensam em diminuir
E, portanto, ao contrário daquilo que acontece... Exatamente o contrário. Não sei se respondi. Respondeu sim, e até me chama a atenção que é exatamente o contrário. Portanto, aquelas que, de facto, exatamente. Aqui poderão neste puxar caso, mais pelo emprego para baixo são exatamente as grandes. Exatamente. Obrigado, Pedro, pelo esclarecimento. Bom, em relação à questão do PRR, eu penso que não, em resposta direta à sua pergunta, não me parece que se a pergunta fosse colocada à data de hoje, o nível de respostas fosse muito distinto daquela que obtivemos. Por uma razão simples, como sabem, portanto, o PRR foi apresentado em termos de síntese na passada sexta-feira, tanto quanto nos é dado perceber, não houve alterações profundas em relação àquilo que era a versão draft. Há, de facto, um aspecto positivo que eu gostava de realçar, passou a considerar-se de forma autónoma a questão do mar, como um dos pilares do PRR, aliás, uma questão que também tinha sido suscitada pela CIP e, portanto, nós registamos ter sido introduzida. Em relação a todas as outras componentes do PRR, não noto nenhuma diferença significativa. Mesmo aquilo que refere da questão dos empréstimos, a versão anterior também já tinha previsto empréstimos, nomeadamente para a área do investimento e da habitação, exatamente como está nesta segunda versão. Aquilo que existe no PRR e também já agora no programa de estabilidade apresentado também na sexta-feira passada, parece haver um relevo maior em relação ao Banco Português de Fomento. A ser assim, também pode ser uma notícia positiva. Nós, há muito tempo, há mais de 2 anos, que temos referido que a existência e o bom funcionamento do Banco de Fomento em Portugal podia ser determinante em termos de competitividade e também de alguns instrumentos de capitalização das empresas. E, portanto, lemos de forma bastante positiva aquilo que aparece nos documentos oficiais da passada sexta-feira. Agora, resta passar, mais uma vez, daquilo que é a letra da letra das intenções para aquilo que seja a realidade. E, portanto, como sabemos, o Banco Português de Fomento foi criado há poucos meses, ainda nem há meia dúzia de meses. Não sei se à data de hoje já tem a administração totalmente preenchida, suponho que ainda não, e, portanto, aquilo que fazemos votos é que, de facto, o Governo dê cumprimento àquilo que escreveu nos documentos estruturais e, portanto, o Banco de Fomento passa a ser uma peça importante. Agora, nós lemos, por exemplo, a questão dos instrumentos de capitalização, mas à data de hoje que falamos, nós não sabemos exatamente do que é que estamos a falar. Não temos conhecimento da parte do Governo exatamente de que tipo de instrumentos ou de que método é que se pretende implementar estes instrumentos de capitalização. Relativamente ainda só mais uma chega em relação à questão do mercado de trabalho. Conforme lhe disse há pouco, o Governo registra e bem que o impacto no emprego foi relativamente pequeno o ano passado e naquilo que são as projeções do Programa de Estabilidade também não há nenhuma evolução demasiado negativa do mercado de trabalho. Agora, depende obviamente também da evolução da economia e aquilo que tem sido referido por uma série de instâncias internacionais é que os apoios não devem ser retirados cedo demais. Portanto, nós, nesta fase, já estamos no segundo trimestre de 2021, sabemos que, nomeadamente em Portugal, a crise continua a existir. E, portanto, não é a altura de retirar os apoios, porque se é verdade que o mercado de trabalho resistiu o ano passado por estes 2 fatores, os apoios e a capacidade das empresas, é necessário que se mantenham os apoios e essa capacidade das empresas para que não haja, de facto, aqui uma derrapagem negativa em termos do mercado de trabalho. Muito bem. Temos então tempo ainda para mais uma outra pergunta. Se não existir mais pergunta nenhuma, pergunto ao Óscar Gaspar se quer dizer mais alguma coisa e Pedro Esteves também, se querem acrescentar algum ponto final, antes de darmos por encerrada esta conferência de imprensa. Da minha parte, não tenho nada mais a acrescentar. Obrigado.
Não estamos a ouvir, Oscar. Desculpa, sim. Eu gostaria de terminar basicamente da forma como comecei, no sentido de realçar este aspecto. Entramos numa nova fase de desconfinamento, que nós esperamos que seja cumprida e que seja eficaz, quer em termos de saúde pública como em termos de atividade económica, mas, repito, desconfinar não é recuperar a atividade económica. Nós estamos ainda muito longe dessa recuperação da atividade económica. E o nosso intuito, desde o início deste trabalho com o ISCTE, foi fazer o levantamento para tentar perceber exatamente como é que estava a economia e a percepção dos empresários portugueses. Agora, aquilo que nós sabemos quando temos estes dados do inquérito é que só percebemos aqui a ponta do iceberg, certo? E essa ponta é muito clara e nós percebemos qual é que é a realidade e quais é que são as dificuldades. Mas acredito que, para além desta ponta que é visível, haja depois aqui uma manta de dificuldades, de problemas que ainda subsistem e que nós queremos, obviamente, contribuir para os ultrapassar. Portanto, aquele apelo também que os empresários de alguma forma faziam a que haja uma redução da burocracia. Não é apenas necessário que haja instrumentos de apoio, é necessário que esses instrumentos cheguem às empresas. E para chegarem às empresas têm que ser simples, sem, obviamente, reduzir em nada os níveis de controlo da parte da despesa pública, mas para que eles sejam efetivos e eficazes, quer dizer, para que eles sirvam exatamente para aquilo que foram pensados. E, portanto, aquilo que é a nossa expectativa é agora que nos próximos inquéritos que façamos, haja já o resultado de desconfinamento mais profundo e que, de alguma forma, consigamos ter no terreno mais alguns dos instrumentos que têm vindo a ser anunciados, mas alguns, de facto, tardam a ser implementados. Queria agradecer-vos muito a vossa presença, agradecer muito ao professor Pedro Esteves e ao ISCTE e, obviamente, que se surgirem ainda outras questões que nos queiram colocar por escrito, estejam, por favor, à vontade. Isso mesmo, obrigado, Oscar, já fez as despedidas, não há mais nenhuma pergunta, então, enfim, marquem conta para a próxima apresentação dos sinais vitais, este retrato, enfim, que engloba um retrato profundo das empresas portuguesas, um inquérito que permite tomar o pulso ao que está de facto a acontecer na economia. Agradeço às senhoras e senhores jornalistas, ao professor Pedro Esteves, ao Dr. Oscar Gaspar e até à próxima. Obrigado.